E a gente recebe a Gisele Sampaio, doutora neurologista, que vai poder contar um pouquinho, explicar melhor sobre esse termo, o AVC, para quem está em casa que não conhece o que é. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada pelo Bem-vinda, doutora. Obrigada, Fabi. Que como a gente estava falando aqui nos bastidores, pessoal, AVC e derrame realmente é a mesma coisa, só que um tem um termo mais técnico. Explica um pouquinho pro pessoal o que é o AVC, esse derrame. Então, sem dúvida, é fundamental começar entendendo o que é a doença, né? Então, AVC é a sigla para acidente vascular cerebral, que, como você disse muito certo, é a mesma coisa do que o derrame. O AVC ele acontece na grande maioria das vezes quando entope uma artéria, um vaso dentro da cabeça e deixa de chegar sangue numa área que precisava ser irrigada. Mas também pode acontecer de extravasar sangue para fora do vaso. Esse é o derrame ou AVC do tipo hemorrágico. Então o AVC pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico, que são os principais subtipos. E, como você disse muito bem, é a mesma coisa que o derrame, que é o termo leigo e de maior uso aqui no nosso país para essa doença. E isso acontece, quais são os fatores que levam a acontecer o AVC? Então, o acidente vascular cerebral tem fatores de risco muito bem determinados. Então, ela é uma doença que pode ser prevenida em mais de 90% dos casos. Então, fatores de risco como hipertensão, pressão alta, obesidade, diabetes, ter doenças cardiológicas como algumas arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, ter o colesterol elevado, fumar, são fatores que podem ser identificados e prevenidos no caso de pacientes que tenham esses fatores de risco. Se você trata esses fatores, você evita o acidente vascular cerebral de acontecer em grande parte das vezes. Quais são os casos mais suaves aos mais graves e quais os tratamentos que essa pessoa deve ter cuidados depois? A primeira coisa que a gente quer, Fabi, é evitar que a sequela fique. Então, hoje em dia, quando a gente recomenda que o AVC é uma emergência médica, é porque a gente tem o que fazer nas primeiras horas da instalação dos sintomas. Então, eu contei para vocês que a grande maioria dos AVCs acontece porque uma artéria está ocluída dentro do cérebro. A gente tem como abrir essa artéria, seja usando medicações, seja usando tipo cateterismo, como faz para o coração. Então, levar o paciente rapidamente a um hospital que tenha condição de identificar quem é um AVC, fazer um exame de tomografia rapidamente e tratar é fundamental. Então, quando isso é possível, é o melhor dos mundos, porque alguns pacientes podem ficar completamente sem sequelas ou com sequelas mínimas. Quando isso não é possível, ou quando mesmo recebendo esse tipo de tratamento o paciente permanece com sequelas, a gente tem toda uma terapêutica pós, que inclui, primeiro, evitar de ter um outro AVC, então identificar por que teve e dar as medicações adequadas para prevenir um segundo evento. E segundo, fazer as terapias de reabilitação, que inclui muitas vezes fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, a identificação e a coordenação dessa terapia por um profissional que se chama fisiatra, que é um profissional muito importante nessa área da reabilitação, um profissional médico. Então tudo isso é muito importante no segmento pós-acidente vascular cerebral.